Tribunal de Contas da União acaba de divulgar os resultados de uma inspeção no Sistema Público de Saúde, em que foi constatada a insuficiência de leitos, superlotação, carência de profissionais de saúde, desigualdade na distribuição de médicos, falta de medicamentos e insumos hospitalares, equipamentos antiquados ou inexistentes, instalações inadequadas e falta de recursos tecnológicos. Para discutir essa situação, aqui no estúdio, a professora Helena Eri Shimizu, coordenadora da pós-graduação do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, e o secretário executivo do Ministério da Saúde, Fausto Pereira. Secretário, o senhor me falava, antes de a gente começar o programa, que há um entendimento entre Ministério da Saúde e Tribunal de Contas da União. Ou seja, essa inspeção do Tribunal de Contas vai ser útil para o Ministério da Saúde adotar a política de saúde? Sim, esse relatório o Tribunal de Contas da União já nos tinha apresentado de forma preliminar. Nós fizemos alguns esclarecimentos, apontamos algumas insuficiências, alguns problemas no relatório que a gente gostaria que ficassem mais claros. Na própria visita dos ministros do Tribunal de Contas, algumas unidades hospitalares foram acompanhadas por dirigentes do Ministério da Saúde. Então, esse relatório, para nós, ele é um relatório que nos possibilita uma visualização mais profunda da questão do sistema de saúde brasileiro, nos permite, e já no próprio relatório aponta, a necessidade de correção e de implementação de políticas, e na verdade também coaduna que a política que o Ministério está fazendo, principalmente para a questão da urgência e emergência, ela tem já vários aspectos que já demonstram avanços e mostra que nós estamos no caminho de tentar enfrentar esse quadro, que é um quadro extremamente grave. Agora, o Ministério da Saúde não está sozinho no SUS, e nem pode transformar tudo sozinho. Como é que os estados e os municípios conseguem trabalhar na mesma direção? Então, grande parte dessas unidades, ou quase que a totalidade dessas unidades que foram visitadas pelo Tribunal de Contas da União, estão sob gestão dos estados e dos municípios, Então, a verdade, o papel do Ministério nesse caso tem sido, além de financiador do sistema, de normatizador do sistema, buscar elaborar alguns programas específicos que possam enfrentar esse problema da questão da urgência no Brasil. No entendimento, primeiro, de que o atendimento à urgência não se resolve em um único hospital ou nas grandes urgências. É preciso você fazer um processo de enfrentamento na questão do sistema. Então, é fortalecer a questão da atenção básica, ter uma política para atenção pré-hospitalar que envolve o SAMU e a construção das UPAs, e ter uma política específica para as grandes urgências, tanto com a questão de ter leitos de retaguarda. É impossível que um hospital de base aqui em Brasília, o Miguel Couto no Rio de Janeiro, ou mesmo a Santa Casa de São Paulo, atendam a totalidade daquelas pessoas que procuram dentro da própria unidade hospitalar. Então é preciso organizar leitos de retaguarda, é preciso reorganizar o próprio processo de trabalho dentro dessas urgências, para que a gente possa classificar e ver quais são os pacientes que realmente precisam estar ali e quais deveriam ter sido atendidos em outras unidades. Professora, exatamente sobre esse assunto, eu queria mostrar um gráfico com base nesse relatório do TCU sobre a superlotação em leitos de emergência. Nós vemos aí que quase sempre há superlotação, em 64% dos casos. Em apenas 6% dos casos temos excelência, temos o ideal. Então é uma situação bem complicada, professora? Bastante complicada. E na verdade isso mostra a ineficiência do sistema de saúde. Então todos vão para os hospitais e para as urgências e emergências. Então isso mostra que o sistema não funciona bem. Então tudo vai para o hospital. É problema de administração do sistema? Acho que tem a questão de gestão do sistema, mas também tem carências no sistema. A atenção básica, ela cresceu muito no país, nós temos a estratégia Saúde da Família, que hoje alcança vários municípios do país, mas também nós não temos unidades intermediárias e depois os hospitais, por exemplo. Então nós não temos uma rede de atenção e tudo vai para o hospital. Além dos hospitais, a demanda cresce de uma forma e a oferta de assistência de saúde não cresce da mesma forma. Não cresce da mesma forma. E existem desigualdades regionais também bastante importantes. E a gente tem, Alexandre, uma mudança também muito do padrão. Eu fiz medicina há 30 anos atrás
e a urgência era muito diferente do que ela é hoje. Quer dizer, a questão do aumento do número de motocicletas, dos acidentes de automóvel, da violência, tem mudado muito o perfil, inclusive, do paciente que vai para urgência. Hoje é um paciente muito grave, um paciente que normalmente não tem uma fratura só. Um acidente de moto raramente causa uma única fratura. Ele causa uma fratura, 2, 3 fraturas que precisam de tempos cirúrgicos, inclusive, diferentes. Primeiro você faz uma, depois você tem que fazer a outra. Claro. Então são internações de mais longo prazo, mais complicadas. Caminho muitas vezes para uma infecção. Na época que o senhor se formou em medicina, por exemplo, as pessoas que iam para a emergência, boa parte era de doenças, enfermidades, e não de traumas. Não de traumas, e ainda mais com essa complexidade do trauma hoje que mudou muito. Né? Então isso que a professora falou, ela tem toda a razão, quer dizer, além do fato de termos que organizar uma atenção básica e o esforço do Ministério nesse momento é com o programa do Mais Médico, tentando levar médicos para lugares que nunca antes tinham, né? Hoje nós chegamos a mais de 14 mil profissionais no programa, um programa de melhorar a estrutura da atenção básica, porque a atenção básica, além de ser expandida, ela precisa ter resolutividade, ela precisa resolver, ela precisa ter um padrão de qualidade. Então você precisa ter estrutura, precisa ter unidades, precisa ter equipamento, né? Claro que o entendimento é que a atenção básica está sob gestão municipal, isso é constitucional, está na lei orgânica do sistema, mas cabe ao Ministério, o Ministério tem feito um esforço muito grande, nós mais que dobramos o recurso para a atenção básica no país nesses últimos 3 anos, né? Tanto com o programa Mais Médico, quanto com o programa de qualificar as unidades básicas. E uma outra questão que ela levantou que é muito importante, que é a atenção chamada de média complexidade, ou a urgência que não é a urgência grave, a urgência que pode ser atendida numa UPA, numa unidade de hospitalar, mas de menor complexidade. Então, como organizar o sistema para que a urgência, os grandes hospitais, que foram foco um pouco da ação, da intervenção do TCU, para que os grandes hospitais possam realmente atender aquilo que hoje, como eu disse, mudou e se tornou muito mais complexo. Mudou, mas não mudou, né, professor? Essa afluência... Uma pela fama do hospital e outra pela região desassistida que transfere seus doentes mais graves para a região onde serão mais bem atendidos. Os serviços de saúde são as ambulâncias, né? Então eles têm ambulância. Sim, o pessoal diz que o hospital do prefeito, menos favorecido, é a ambulância. Tem 4 rodas. Então, infelizmente, isso acontece. E a atenção básica, eu acho que apesar dela ter crescido, ela precisa ser melhorada em termos de infraestrutura, né? Hoje a atenção básica, ela requer recursos tecnológicos, se a gente for comparar com os outros países, né? Então, aparelho de raio-x e alguns equipamentos que a gente considera mais sofisticados, eles já estão na atenção básica. Né? O TCU constatou que esses aparelhos, tomógrafos, ressonância, raio-x, mamógrafos, a manutenção também não é bem programada e estão sempre enguiçados e vão retardando exames necessários. Exatamente. Né? Então, a população mais carente, ela não consegue fazer exames, efetivamente. Né? Ela demora realmente... Sim, porque o outro tem plano de saúde, vai lá para o plano de saúde. Exato. E os estudos que nós temos feito têm mostrado que, apesar do incentivo, né, do Ministério da Saúde em equipar melhor o serviço de saúde, tem crescido muito o sistema privado. Né? E o sistema privado tem crescido, tem se concentrado pela carência no setor público. Pela carência. Se concentra muito na região sudeste, né? Tem o maior número de equipamentos de todos os tipos, mas vem crescendo também a oferta de serviços privados nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Então, o maior número de equipamentos eles se concentram em serviços privados. O fato de você ter uma atenção básica que não resolve, ou pouco resolutiva, ela leva a que as pessoas procurem mais a urgência, nem sempre pela questão da gravidade do seu caso, mas pela questão de lá estar concentrado um grande conjunto de equipamentos. Um hospital como hospital de base, ele tem todos os equipamentos. Mas aí cria E aí eu crio um problema de um represamento, né? Cria um problema para quem está realmente em situação grave, que acaba ficando na fila esperando. Isso, você chega numa urgência, hoje grande parte das urgências brasileiras, das grandes urgências, já tem a chamada classificação de risco, né? Que é se você classificar ele chega e é imediatamente visto e é classificado pela gravidade, portanto, a gravidade vai determinar a rapidez com que ele vai ser atendido. Então, muitas vezes as pessoas falam assim,
eu prefiro ficar verde. Verde é o cartãozinho que diz que ele não está muito grave. Eu prefiro ficar verde 6 horas esperando do que voltar e não ser atendido. Então, quando ele é classificado, muitas vezes não é vermelho ou não é amarelo, e, por exemplo, ele é verde, ele fala, ainda assim eu prefiro ficar aqui com o cartão verde, e, portanto, no meu caso foi entendido como não é grave, do que voltar e ir para ser atendido de outra forma. Então, essa questão da qualificação da atenção básica, e por isso que eu acho que a questão, tanto da questão dos médicos, né, que sempre foi um problema muito importante no Brasil, a possibilidade de fixar médicos tanto no interior quanto na periferia das grandes cidades. E é isso o programa... Às vezes é o prefeito que não paga. Tem vários contratos precários, uma série de questões que levaram a essa situação que hoje, né, nós tínhamos um processo temos, né, no Brasil um processo de concentração dos médicos muito grande nas grandes cidades. Então, tanto com o programa com Mais Médicos, de levar esses profissionais para esses lugares, quanto isso que a professora falou, para que esses médicos possam atuar, é necessário que eles tenham um conjunto de possibilidades, de meios, e é esse esforço de qualificar as unidades básicas, de ter os equipamentos necessários para a diagnose ali naquele local, é que você vai evitar que as unidades as grandes unidades de urgência fiquem superlotadas. Eu vi um estudo, um ensaio até, do então ministro Menezes Direito do Supremo, que já é falecido, ele é muito interessado em medicina, sobre o erro médico, e ele falando que na falta de meios, muitas vezes não há como condenar um médico que tenha participado de um evento, de uma morte, por exemplo, porque não tinha meios em alguns lugares do país. Né? Sim, a gente tem vários, né, a gente chama de vazios assistenciais, né, onde a gente não tem infraestrutura. Né? E isso leva também a um modelo, né, muito ruim, né? As pessoas vão para o hospital quando já estão muito doentes. Então a gente não trabalha com o modelo de prevenção e promoção da saúde. As pessoas não vão para o hospital sabendo que vão enfrentar a fila, então vão esperando. Agora, eu gostaria de perguntar para os dois sobre a lentidão do Estado brasileiro. A Constituição, puseram lá na Constituição, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E faz 25 anos que puseram e parece que o Estado não se aparelhou para cumprir rigorosamente esse preceito constitucional. Agora eu gostaria de ouvir a resposta sobre isso. Depois do intervalo a gente já voltamos depois dos comerciais. Voltamos a discutir saúde pública no Brasil com base nas conclusões de um relatório do Tribunal de Contas da União. Eu perguntava sobre a lentidão do Estado a reagir a um preceito constitucional. Faz 25 anos que se escreveu na Constituição, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E até agora o Estado não está aparelhado para prestar esse direito. Sim. É isso, professor. Acho que tem uma questão que é a financeira, né? Se a gente for comparar aos países que têm sistemas públicos, eles investem muito mais. O Brasil investe, se comparar, um terço, né? Ou até menos, em saúde. Esse é um grande problema. E tem aí, está na pauta, né? O Saúde mais 10 para aumentar os recursos financeiros, que também não dá para fazer saúde sem recurso financeiro. Né? Ele é muito caro, nós temos uma sofisticação tecnológica que a gente conversava anteriormente, acho que esta é uma das questões. Um outro problema também, a meu ver, é um crescimento do sistema privado, né, que compete o tempo todo e tem uma falta de regulação nesse sentido. O dinheiro, pouco que a gente tem, ele vai também para o sistema privado. Então, essa é uma situação o bastante... O contribuinte paga duas vezes, né? Ele contribui como associado no plano de saúde, já contribui com os impostos para ter saúde pública. Também tem que pagar o sistema privado, né? Sim. O serviço de média e alta complexidade. Quando falta na rede pública, aluga o da rede privada. Exatamente. Na verdade, o nosso processo acho que quando os constituintes colocaram isso em 88, a gente se imaginava um processo de transição muito mais rápido, né? Entre o que era o sistema baseado no INAMPS, que era basicamente para quem tinha a carteirinha, né?
e quem não tinha provimento nenhum, né, do ponto de vista constitucional. Então se imaginava um processo de transição relativamente rápido, as disposições transitórias da Constituição colocavam 30% do orçamento da Seguridade Social, né, tinha alguns ensaios de que isso poderia acontecer. Agora nós tivemos a transformação então de um sistema que era baseado na Seguridade para um sistema universal sem uma fonte de financiamento. Então esse gap, né, essa diferença aí gerou realmente uma dificuldade muito grande de implementação. Foi um idealismo que criou uma expectativa. E do outro, o próprio Pacto Federativo Brasileiro, né? O fato de nós termos no Brasil 3 entes federados sem nenhum tipo de hierarquia, né? É uma questão bastante sui generis, praticamente só o Brasil tem esse desenho federativo, né? Tornou também a própria gestão do sistema uma gestão extremamente complexa, né? Que envolve entes federados sem hierarquização, com uma necessidade de pactuação, de acertos, o tempo todo, né, que demanda também uma dificuldade muito grande. Então nós temos um problema de financiamento, temos um problema da própria discussão do Pacto Federativo e temos um problema de modelo, né, que eu acho que a professora já levantou um pouco. Nós temos um modelo muito herdado do modelo americano, né, da execução sequencial de procedimentos, né? No Brasil se remunera muito por procedimento. Quanto mais procedimentos você fizer, mais você ganha. Quanto menos procedimentos fizer, você menos ganha. Parece que é do Henry Ford. Isso. É uma coisa. Então, ao invés de herdarmos a tradição do sistema europeu, nós herdamos a tradição do sistema americano. E temos também uma transição epidemiológica e demográfica muito rápida no Brasil, né? Nós temos um envelhecimento muito rápido da população brasileira. Nós vamos chegar em padrões europeus numa velocidade 4, 5 vezes a que a Europa fez essa transição, o que tem um impacto sobre o sistema de saúde também muito, muito, muito forte, né? Então, combinado isso tudo, eu acho que o Estado brasileiro está devendo para o cidadão, para a população brasileira, um sistema mais efetivo, de melhor qualidade, né? Apesar dos esforços que estão sendo feitos hoje, tanto pela União, quanto pelos estados, quanto pelos municípios. Os municípios hoje estão, em média, gastando quase 20% dos seus orçamentos municipais com saúde. Os estados estão chegando em torno de 12%, 13% dos seus orçamentos. A União vem fazendo um crescimento constante de recursos para a área da saúde, mas do ponto de vista de recurso público, claramente insuficiente para dar conta desse processo. Um outro desequilíbrio que o Tribunal de Contas da União constatou nesse relatório é sobre a quantidade de profissionais de saúde. Apenas 14% existe a quantidade adequada, né? O restante é um pouco abaixo e muito abaixo. Então, também é uma questão, talvez, de distribuição, né, professora? Porque a gente vê que em alguns centros, como São Paulo, há médico suficiente, parecido com Noruega, mas em outros lugares, não. Não. E como ele já falou anteriormente, os profissionais, eles ficam nas grandes cidades, né? Tem uma dificuldade muito grande. Tem mais meios, tem mais conforto, de certa forma. Mais possibilidade de remuneração. E aí eu acho que também tem uma outra questão que eu acho que a gente está discutindo tardiamente, né? Uma carreira mais bem estruturada para interiorizar profissionais, né? Muitos outros países eles trabalham com essa... E estimular também. Eu noto um certo desestímulo. Na minha geração de jovem, querer ser médico era uma coisa extraordinária. Hoje já não é tanto, né? E também tem que ter faculdades, né? Eu acho que nos interiores também, né? Eu acho que a formação tem que acontecer lá, mais voltada para as necessidades das... Que é o outro lado, né? Que eu acho que é um lado que ninguém está discutindo muito do programa Mais Médico, porque ficou muito concentrado na discussão dos médicos estrangeiros e da alocação desses médicos no interior do país. E tem um lado segundo do Mais Médicos, que eu acho que pouca gente debateu, que é a ampliação da formação. Primeiro, dar acesso aos médicos formados no Brasil a residências médicas que são definidas pelo governo como prioritárias, não é para, quer dizer, não é que eu vou obrigar o médico a não fazer a especialidade A ou B, mas eu vou ofertar um número maior de vagas naquelas especialidades que são mais necessárias para o sistema de saúde brasileiro. Então tem uma forte ampliação de vagas de residência médica e ampliar o número de formados no Brasil, né? Porque
não se justifica você ter um país desse porte, com esse tanto de pessoas querendo fazer medicina desde a sua geração, mas até na geração de hoje as vagas de medicina continuam sendo muito concorridas e o Estado brasileiro não conseguir abrir essas possibilidades com a insuficiência de profissionais que nós temos, querendo fazer medicina, preciso e não abro as possibilidades deles fazerem. Assim como com médicos, acontece com equipamento de saúde. A distribuição também é absolutamente heterogênea, né? Desigual. Né? É muito concentrado também, novamente, na região sul e sudeste, e tem lugares que não tem realmente acesso a equipamento nenhum. Tem lugares em que há um equipamento a nível de primeiro mundo. Isso. E em outros lugares em que nós estamos no pior dos mundos. Né? Acelerador linear, né, que faz radioterapia, né, que é um trabalho nessa questão do câncer de mama e outros cânceres, né, um aparelho fundamental. Né? A distribuição dos aceleradores lineares no Brasil é absolutamente desigual. O Ministério lançou um programa agora, que é a maior compra de acelerador linear do mundo. Nós estamos comprando 80 aceleradores ao mesmo tempo. E fizemos um edital, inclusive para o setor filantrópico, poder participar do setor público, que é a instalação desses aceleradores lineares nos vazios assistenciais que a professora estava se referindo. Quer dizer, o que adianta eu não ter um acelerador no Amapá? Significa que eu tenho que pegar todo mundo que tem câncer no Amapá e levar para Belém ou levar para Manaus? Quer dizer, mesmo que esse acelerador linear no Amapá ele não vai funcionar às 24 horas por dia ou na toda a sua capacidade, não tem sentido, é desumano eu fazer esse movimento da pessoa que já está nessa situação de saúde para uma outra cidade que tem que desenvolver família, logística, etc. Então, essa questão dos vazios assistenciais, ela precisa ser enfrentada, né? Mesmo que, eventualmente, por conta disso, eu tenha que instalar em alguns lugares equipamentos que não vão ter a plena utilização, mas isso faz parte do processo de redistribuição. Que seja uma decisão técnica e não política. E uma redistribuição da riqueza, né? Quer dizer, Minas, São Paulo... vai ter que pagar para o Amapá, não tem jeito, né? Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Eu deixo o programa fazendo voz de que a educação básica ajude a higiene que é preventiva nas questões de saúde. Muito obrigado, professora Helena. Muito obrigado, doutor Fausto. Nós voltamos na próxima semana com outro tema de interesse nacional. Se você gostou do programa, quiser fazer alguma pergunta, sugerir alguma pauta, está aí o nosso telefone ou pela internet, fale com a globonews.com.br. De Brasília, Alexandre Garcia.